Tudo bem, pessoal? Aqui é Marcos Vanck, da MW Vanck Tecnologia Estrutural. E hoje estamos começando o nosso curso online de cálculo de vigas metálicas com o uso do software Robot. Mas nós vamos começar com a parte teórica, porque a MW Vanck tem a preocupação de não formar operadores de software, mas formar engenheiros que utilizam o software como uma ferramenta. E, para tanto, é necessário que você tenha a parte teórica bem embasada. E para que a gente possa compreender, então, a parte teórica, nada melhor que a gente começar a entender o que é uma viga. Então, uma viga é uma barra de comprimento muito maior que as dimensões da seção transversal, capaz de transmitir esforços axiais, momentos fletivos, esforços cortantes e também momentos torsores. Então, uma viga não transmite só esforços fletivos, é muito importante. Um exemplo bem prático na natureza para a gente entender o que é uma viga é o tronco de uma árvore, né? Ali você vai ter esforços torsores, vai ter esforços fletivos, vai ter esforços axiais e vai ter esforços cortantes também. Então, é um exemplo da natureza que ajuda muito a gente a compreender o que é uma viga. Aqui nós temos então um poste de sinalização e, coincidentemente, a flecha do sinal coincide com a flecha da direção da carga que está sendo exercida por essa placa. Essa placa está ligada através de uma treliça num poste e está gerando um binário no topo do poste. Consequentemente, vai gerar um momento constante ao longo da altura do poste, desde o banzo inferior da treliça até a base do poste. Então, esse é o diagrama de momentos fletores dessa situação. Isso é muito importante você entender, saber traçar. Se ainda não se lembra mais, vai lá, revisa a parte isostática para que você saiba, então, traçar os momentos fletores de diferentes distribuições de momento em uma viga. Isso é muito importante para a correta identificação da solução do problema. O momento fletor representa a soma algébrica de momentos relativos à seção XY, aqui no caso, contidos no eixo de uma peça, gerados por cargas aplicadas. Então, diferentes cargas, ou uma carga só, vão gerar momentos, e o momento fletor vai ser o resultado da soma algébrica desses momentos gerados por cargas ao longo da seção de uma viga. Então, nós temos aqui um exemplo muito clássico, que é uma árvore que caiu ali, né, e está como uma viga biapoiada. O peso próprio dessa árvore é uma carga distribuída que vai gerar tensões de compressão nas fibras superiores e tensões de tração nas fibras inferiores. Veja que interessante, se você for ver no manual de motosserra, normalmente eles colocam para você fazer o corte de uma árvore nessa situação, que você deve começar pela parte de baixo, pela parte de cima, pela parte que está em compressão. Você vai fazer o corte até uma certa profundidade, conforme orienta o manual, e você deixa, por último, a parte que está com as fibras em tração. Por quê? Porque você não vai ficar com o sabre preso. Caso contrário, se você deixasse para cortar por último as fibras em compressão, o seu sabre ficaria preso. Então, um detalhe básico aqui, que quem vai cortar uma árvore precisa saber. Quanto mais quem vai construir um prédio deve ter a noção desse comportamento físico da viga. Isso é muito importante. Então, como funciona a distribuição de tensões na viga? Nós vamos ter uma deflexão, essa deflexão causada por momento vai causar, como nós vemos aqui, vai ter um ângulo, essa deflexão. E esse ângulo, o que é um ângulo? Um trecho de ângulo é igual ao arco sobre o raio. O arco sobre o raio. Aqui no caso, dx sobre ρ. Nós fazemos agora aqui uma manipulação matemática, nós vamos ter que 1 sobre ρ é dθ dx. Então, isso vai representar a curvatura e o momento fletor diretamente proporcional. A curvatura 1 é diretamente proporcional ao outro, que vai ser a segunda derivada de Vx. Então, com isso, nós vamos ter que o momento fletor é diretamente proporcional a V duas linhas.
Então, aí vai vir a pergunta, qual seria então a constante que multiplicando por V duas linhas, nós encontraríamos o momento? Que constante seria essa? Então, pessoal, qual é essa constante, então? Que eu multiplicando por V duas linhas, eu vou encontrar o momento em cada ponto da seção. E a rigidez da viga, que é o coeficiente de elasticidade do aço vezes o momento de inércia. Veja que nós então chegamos na fórmula que mx é igual a EI vezes V duas linhas, que é uma fórmula que nós precisamos deduzir ela para que ela se torne operacional. Chamo a atenção de você que, antes de mais nada, é importante nós compreendermos essa relação aqui do epsilon igual a y sobre ρ. Vamos lá. Nós temos aqui um triângulo, que é o triângulo COD. Então aqui está bem mal desenhado. Nós vamos ter um triângulo equivalente, que é o EDF. Então, de acordo com a equivalência desses triângulos, nós vamos ter aqui o trecho EF, vai ser equivalente ao trecho DE. E o trecho CD vai ser equivalente ao trecho CO. Consequentemente, nós temos DE equivalente a ED igual a Y e CO igual a ρ. Muito bem. Então, nós entendendo esta fórmula aqui e aplicando ela agora aqui, nós vamos chegar nesta relação. Então, nós temos que o epsilon vezes o E, isso aqui vai ser igual ao sigma, que é a tensão. E aí nós conseguimos deduzir essa fórmula, que é a fórmula que identifica a tensão na viga. Nós vamos ter a chave para entender que sigma é igual ao momento vezes y sobre o momento de inércia. Então, com essa fórmula, nós vamos conseguir identificar as tensões existentes nas fibras da viga, sendo que as fibras mais externas vão ter as tensões mais elevadas. Mas e se os esforços continuarem aumentando? Nós vamos ter ali a primeira figura, as tensões estão aumentando. Na segunda figura nós vamos ter as tensões alcançando, as fibras externas alcançando a tensão de escoamento. E depois disso, o que veio? Nós vamos ter a plastificação, as demais fibras vão alcançando a tensão de escoamento até nós termos a plastificação total da seção, que equivale à capacidade resistiva máxima da viga. Aqui tem uma formulação como você chega no módulo plástico. E aí eu pergunto, existem obstáculos para que a viga não atinja a sua capacidade plástica? E se existem, quais são e como mensurá-los? Então, esses dois fenômenos que podem reduzir a resistência da viga de modo que ela não alcance a sua resistência plástica são a flambagem local e a flambagem lateral torsional. Na próxima aula a gente vai detalhar, a gente vai conseguir entender melhor como funcionam esses fenômenos e também como nós devemos considerá-los de forma adequada para contabilizar essa redução na resistência da viga, de forma que a viga não vá conseguir atingir a sua capacidade plástica total. Até a próxima aula, um grande abraço, até mais.